ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 27 de setembro de 2025. Inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo fazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. O tema da nossa manhã de hoje será o esquecimento do passado. Hoje no estúdio temos conosco o nosso amigo Hermínio Daroldi, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nick. Bom dia, nosso operador de mesa. E bom dia a todos. Temos também conosco o nosso amigo Edson Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Marcelo, Hermínio, Volmir. E um bom dia a todos que estão nos acompanhando pela rádio. Já estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa. Lembramos também que o programa conta com canal no YouTube e perfil no Instagram, e você está convidado a conhecer e compartilhar de nossas redes sociais. Lá também se encontram os programas anteriores, informações acerca das Casas Espíritas de Chapecó e região, e você pode ver também um anúncio dos programas futuros. Temos agora um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, aqueles que fazem esse programa acontecer. E vamos ouvir o seu recado. Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, amigos, hoje, dia 27 de setembro, falaremos sobre um tema bem interessante, bem curioso, que a doutrina espírita aborda com muita propriedade. Os motivos pelos quais todos nós esquecemos das nossas vidas passadas, das nossas reencarnações anteriores. Mais uma vez nós vamos ver como o Espiritismo nos explica o porquê desse esquecimento
e se ele é temporário, se ele é permanente. E vamos começar com a seguinte questão, né, que eu quero dirigir ao nosso amigo Hermínio. O Espiritismo tem como uma das suas bases a pluralidade das existências, ou também conhecida pela reencarnação. Poderia explicar mais acerca da reencarnação para o público ouvinte? O pilar da reencarnação é um dos pilares mais importantes do Espiritismo. E vamos aqui colocar que não é só do Espiritismo, várias outras crenças mais antigas já preconizavam a pluralidade de existências ou a reencarnação, as vidas sucessivas. Mas, em primeiro lugar, Deus nos criou a todos, na sua justiça, iguais, simples e ignorantes, ou seja, quando nós somos criados em espírito, Deus nos deu o mesmo ponto de partida e nos dará o mesmo ponto de chegada, que é o aperfeiçoamento. E como chegar a isto? Através das diversas existências, das diversas encarnações que o nosso espírito passa, para conseguir assimilar todos os conhecimentos técnicos, científicos, intelectuais e também o avanço moral. E além desse ser um pilar muito justo, porque propicia muitas e muitas oportunidades, infinitas oportunidades para o espírito, para ele ir evoluindo, também nos dá a explicação para muitas situações que outras filosofias não oferecem. Porque se nós temos um Deus justo, como nós poderíamos, se considerássemos uma única vida, uma única existência, justificar tantas diferenças entre as pessoas que convivem numa mesma época? Alguns nascem em berço esplêndido, na bonança. Outros pelejam a vida toda pela subsistência, pela comida, muitas vezes aí pela moradia, né, para conseguir o básico. Uns nascem num corpo perfeito, encarnam num corpo perfeito. Outros vêm marcados muitas vezes por deficiências que os prendem a uma cadeira de rodas ou até um leito a vida toda. Alguns, com 2, 3, 4 anos, já estão expressando habilidades muito destacadas, como nós vemos aí hoje nos noticiários e até algumas pessoas que conhecemos, crianças com 3, 4, 5 anos tocando piano, falando outras línguas, tendo habilidades muito proeminentes nos campos da ciência, trazendo até mensagens de conteúdo moral surpreendentes. E outras pessoas, muitas vezes, passam a vida inteira numa limitação intelectual severa, alguns até na idiotia, no sentido técnico da palavra, né, que é uma espécie de limitação mental. Alguns passam uma vida de saúde, outros lidando com as doenças. Alguns passam uma vida de felicidade nos seus relacionamentos, outros tendo aí uma vida cheia de conflitos, de tristezas, de frustrações, de decepções. Então, o pilar do Espiritismo nos explica que, primeiro, alguns que estão aqui, neste momento, já estão há mais tempo na estrada espiritual, já têm muito mais tempo de vida espiritual e muito mais existências espirituais, já reencarnaram muitas e muitas vezes. Outros estão com menos tempo, são espíritos mais recentes, criados mais recentemente por Deus. E então, de encarnação em encarnação, nós vamos lá fazendo nossos aprendizados, como se fosse a carreira de aprendizado na escola formal. Você começa lá no pré,
vai para o ensino fundamental. Dentro do próprio ensino fundamental há vários degraus. Aí, completado, você vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior e depois lá para os PhDs da vida, as pós da vida. Então, o pilar da reencarnação, ele diz o seguinte: Deus é justo e cada um terá a sua oportunidade de passar pelas mais variadas experiências. Hoje estou tendo aqui a prova da pobreza, mas ontem, numa encarnação anterior, posso ter passado pela prova da riqueza ou passarei numa futura existência. Hoje eu passo aqui a prova ou a expiação até de um problema físico. Ontem, numa encarnação anterior, eu tive um corpo físico perfeito e talvez até eu tenha abusado disso ou causado danos a outrem que agora tenho que expiar. Ou amanhã eu terei um corpo perfeito, né? Hoje eu estou numa condição econômica difícil. Amanhã posso passar pela melhor. Hoje estou passando por um drama nos relacionamentos, mas com a minha evolução amanhã estarei numa condição melhor nos meus relacionamentos. Então, o pilar do Espiritismo é muito importante porque ele, pela justiça divina, vai dar a oportunidade de passarmos todos por todas as experiências a fim de fazer o aprendizado real, o aprendizado na experiência, e é também a máxima de que Deus não desiste de nós. Você pode demorar mais, você pode ser renitente, você pode dizer: eu não quero evoluir, eu quero ficar parado, mas Deus não desiste. Cedo ou tarde você chegará de volta à sua casa, como aquele pai que vê o filho sair para uma grande caminhada e o aguarda. Chegar de volta aperfeiçoado, né, na plena felicidade do conhecimento e da evolução moral. Aí me fez lembrar a passagem do filho pródigo, né? Quando tu terminou de falar agora. Nós não podemos acreditar num Deus que protege, que separa. Privilegia. O que privilegia, que escolhe. Olha, você será feliz e você simplesmente não vai ter essa oportunidade, né? Nós não podemos acreditar que Deus seja um ser que faça isso, que faça escolhas. Mas sim, aquele que privilegia todo mundo com a oportunidade das reencarnações. E isso é maravilhoso. A gente chama isso de justiça divina, porque nós acreditamos num Deus soberanamente bom e justo. Portanto, tudo que vem dele é bom e justo, não é? E isso está nas passagens de Cristo, inclusive, que a Bíblia traz muitos relatos de Cristo falando sobre a reencarnação. Porém, ele nunca falou esta palavra, né? Eu acho que é importante as pessoas... mas Cristo não falou em reencarnação. E realmente, a palavra reencarnação, ele nunca falou, mas ele disse por várias passagens: terás que nascer de novo, né, para ver o reino dos céus. Então, com certeza era disso que ele estava falando. Terá que nascer de novo, várias e várias vezes, para que a gente realmente tenha uma vida mais justa, né? E para que a gente aprenda, porque essa é a explicação. Realmente, as reencarnações é a explicação para todas as nossas aflições atuais, né? A par do pilar da reencarnação, há o do livre-arbítrio. Que Deus nos concede o livre-arbítrio para que cada um possa escrever a sua história ao seu tempo. Eu gosto de exemplificar o seguinte: digamos que 50 pessoas saem para uma longa caminhada. Alguns vão mais rapidamente, escolhendo por melhores caminhos. Outros, de repente, querem ficar descansando numa sombra por longo tempo. Uns vão jogando pedra nos pássaros, outros vão apreciando a natureza, as flores. Então, cada um vai fazendo as suas escolhas, mas todos farão essa caminhada e todos chegarão lá. Uns antes, com menos sofrimento, evidentemente, outros
pelas suas escolhas equivocadas, pela sua teimosia, pela sua renitência, demoram mais. Por consequência, sofrem mais. Por quê? Porque no início nós passamos por mundos mais difíceis, os mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Depois vêm os mundos mais evoluídos, nos quais nós temos menos sofrimento já. Então, todos chegaremos no mesmo lugar, mas cada um ao seu tempo, e Deus nos permite que cada um escreva a sua história através do livre-arbítrio. Importante dizer que tudo que nós falamos aqui não é opinião nossa, pessoal. Isso está nas obras básicas do Espiritismo, ditadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec, aos médios, e sistematizado por Allan Kardec. E tudo isso que nós colocamos aqui, tem-se a dizer que nada é de uma doutrina que se dissocia do cristianismo. O Espiritismo é essencialmente cristão, tanto que existe uma das 5 obras que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que se calca firmemente e exclusivamente na obra de Jesus. Muito bem, muito bem. Foi falado bastante acerca da reencarnação, acho que ficou bem esclarecido para nós, e realmente a reencarnação é um conhecimento que nos traz responsabilidade, porque hoje nós somos o fruto das nossas escolhas passadas. Deus deu o mesmo ponto de partida e nós que nos fomos construindo em espírito. Então hoje nós encontramos as provas, todos esses elementos pelas nossas escolhas passadas, que nós atraímos, enfim. Mas por que então, se essa reencarnação, como foi dito, é uma lei divina, por que é que então, Nick, nós esquecemos das vidas passadas? Porque muitas pessoas, elas dizem assim, bom, se a reencarnação fosse mesmo essa lei, por que a gente não lembra? Por que Deus não facilitou a compreensão da reencarnação, trazendo e providenciando as lembranças dessas vidas passadas? Por que nós esquecemos, então, Nick? Bom, no Livro dos Espíritos diz que é porque Deus quer. Mas é uma dádiva maravilhosa, calcada nas leis, na lógica das leis divinas. E isso é maravilhoso, a gente vai entender agora na sequência, porque se eu lembrasse realmente de tudo que eu já fiz, uma coisa que é importante a gente lembrar, todos nós vamos aos poucos, em cada encarnação que eu tenho, eu sou melhor ou eu vou evoluindo mais do que na outra. Então, se a gente erra ainda hoje, você imagina o que nós fizemos em outras encarnações. Se eu lembrasse de tudo realmente que aconteceu comigo, talvez eu estaria deslumbrado, ou talvez com um peso na consciência tão grande, um remorso tão grande que eu não conseguiria viver. Vejam só, quando a gente falou sobre lógicas das leis divinas, uma das lógicas das leis de Deus é de que ele coloca todos os espíritos que já tiveram algum amor, né, que já viveram juntos em outras encarnações e que já foram, talvez, tiveram desafetos em outras encarnações para conviver naquele núcleo que a gente chama de família. Ele nos dá a oportunidade de, através da família, dos amigos mais próximos, ou talvez dos colegas de trabalho, de nós convivermos com espíritos que nós já tivemos convivência em outras encarnações. E isso é a lógica divina. Quem eu amo está junto na minha família, é mais fácil de eu conviver. Porém, quando ele coloca os nossos desafetos na família, no nosso núcleo familiar, como é que eu reajo a isso? Porque, de alguma forma, eu acabo aprendendo a amá-los. Veja, aquele que me foi algoz em outra encarnação, talvez eu receba em meus braços como um bebê indefeso, lindo e maravilhoso, como meu filho. Se eu lembrasse de tudo que ele fez,
de tudo que eu fiz para ele em outra encarnação passada, com certeza eu não conseguiria recebê-lo com amor. Com certeza eu não conseguiria lidar com ele como um filho que a gente ama profundamente. É difícil isso, é complicado. Mesmo que eu sinta algo e eu não consigo entender qual o motivo, eu já atendi pessoas que são excelentes filhos e que os pais não conseguem olhar nos olhos daquele filho. Onde está a explicação para tudo isso? Seu filho foi muito bom, está sendo muito bom com o pai. Onde está a explicação do pai não conseguir dar um abraço no filho? E não é porque não há momentos para isso, é porque o pai não consegue. Antipatia anterior. decorrente de fatos Isso. da Então, vida passada. é aquele irmão que é revoltado, que eu não consigo conviver com ele, quer dizer, que eu não consigo aceitar o que ele faz. Aonde está a explicação? Só porque ele errou nesta encarnação? Não, é porque talvez, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Talvez ele seja um desafeto meu de outra encarnação. E que Deus colocou no núcleo familiar até eu aprender a amá-lo. Olha, e aí, mais uma passagem de Cristo. Quando ele diz assim, amai os vossos inimigos. Mas como que eu vou aprender a amar os meus inimigos? Bom, quando ele for a tua esposa, quando ele for o teu filho, quando ele for o teu pai. Eles eram meus inimigos e até eu não aprender a amá-los, eu vou continuar reencarnando com eles. A partir do momento que eu aprender a amá-los, realmente, eles serão eternamente meus amores. E eu seguirei, então, todas as outras encarnações ou a vida no mundo espiritual com aqueles amores. Olha como as leis divinas são perfeitas. Eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que Cristo pediu, amar os nossos inimigos, através das várias reencarnações que eu tenho, convivendo com espíritos que eu já amo, ou que talvez eu já tive algum problema. Por isso eu não posso lembrar do que aconteceu. Eu não posso lembrar, por exemplo, daquilo que eu fiz para aquela pessoa que hoje é meu filho. Talvez eu tenha traído, talvez eu tenha feito coisas piores com ele, abandonado ele. Porém, se eu lembrar disso, o meu remorso vai ser tão grande que eu não vou conseguir conviver com ele. Vai conseguir educar ele depois. Não né? consigo. Exato. Não consigo. Isso é muito profundo, mas é maravilhoso, porque é uma lei de Deus. Nos oportuniza, não é, Hermínio? A lei do esquecimento, ela se projeta sobre fatos. Mas ela não apaga aquelas intuições, por isso que as pessoas veem às vezes uma pessoa que nem conhece, você olha para ela e o santo não se cruza, né? Ou você encontra uma outra que você no primeiro momento entregaria a tua carteira para ela, tamanha confiança que você deposita nela sem conhecê-la, né? Nesta existência até horas antes. Isso tudo são simpatias ou antipatias que se mantêm lá naquela intuição do espírito, naquela memória um pouco apagada, mas que está lá. Uma outra coisa que não se esquece são as habilidades, os talentos. E por isso que algumas crianças aí, na atualidade, que a gente vê muita notícia, com 3 anos estão tocando piano. Não é que isso seja uma dádiva que foi outorgada a elas, mas sim uma bagagem da vida passada, que ela tem lá, né, aquela habilidade. Outros são muito bons em matemática, e com 4, 5, 6 anos já estão fazendo operações mais complexas. Evidentemente que isso não é o acaso, é uma bagagem de aprendizado de vidas anteriores. Assim como... Até, Hermínio, só fazer uma ressalva, porque se fosse uma concessão divina para aquele espírito, uma habilidade, Deus estaria sendo injusto comigo que não ganhei aquela habilidade. Exatamente. Por isso que isso é uma conquista, como foi muito bem colocado. Exatamente. Então, como disse antes, tem espíritos que já estão mais adiantados,
na sua caminhada evolutiva, já tiveram muito mais encarnações, aprendizados. Então, eles têm o esquecimento do passado em relação aos fatos, mas não em relação às habilidades e talentos. E só uma explicação, porque as pessoas, mas como assim o esquecimento? Então, nos diz o Espiritismo, através das suas obras básicas, que quando lá no mundo espiritual o espírito se dispõe a uma nova encarnação e é concedida essa oportunidade, depois de feito todo o planejamento, e uma família vai acolher esse espírito, e acontece então a concepção aqui, né, entre pai e mãe, no corpo da mãe, através da fecundação. Nesse momento começa a ligação daquele espírito pelos laços fluídicos a esse novo ser que está sendo gerado. E à medida em que esses laços do espírito reencarnante com o feto vai se estreitando, o espírito vai entrando no estado de perturbação, sonolência, e aí vai acontecendo até esse apagamento das memórias do passado. Mas bom lembrar, né, Niki, que quando o espírito volta à pátria espiritual, após cumprir mais um capítulo aqui, mais uma encarnação, ele readquire todas as memórias que lhe são tidas no seu arquivo espiritual de todas as existências anteriores e poderá acessar eventualmente alguma coisa através do período que seu corpo está dormindo aqui no estado de sono. Ele vai para o mundo espiritual, aí o anjo guardião chama ele lá: escuta, meu amigo, no teu projeto de reencarnação você se comprometeu a isto, então só vou te dar aqui, né, uma força e uma refrescada na tua memória intuitiva, vamos dizer assim, para que você volte amanhã e continue lá, depois que você acordar, o cumprimento do teu projeto, da tua promessa. Muito bem explicado, meus amigos. Gostaríamos de agradecer a audiência, a participação dos amigos, vários aqui pelo Facebook que nos dão bom dia, e desejar a todos também um excelente dia, com muita lucidez, muita consciência espiritual cada vez mais ampliada para todos nós. Um abraço a todos aqueles que nos escutam também pelo rádio. Então, gostaríamos de continuar com esse tema tão interessante, reencarnação, esquecimento do passado. E eu queria pedir para o nosso amigo Hermínio, né? A gente falou então, primeira questão sobre a reencarnação, a segunda sobre o porquê esquecemos, e a terceira agora, Hermínio. Esse esquecimento de vidas passadas, ele é absoluto? É uma regra total, geral? Ou existem algumas exceções? Ou seja, existem, eventualmente, algumas pessoas que se lembram das vidas passadas? Sim, existem exceções. A primeira delas é o que nós já falamos quanto às habilidades, aos talentos, a bagagem que a pessoa já adquiriu e que ela não lembra dos fatos, mas mantém essa habilidade ali ativa. Mas existem pessoas que têm algumas lembranças de suas existências passadas. As crianças, até uma faixa etária, elas têm uma janela de lembranças maior. E muitas vezes elas se lembram de alguns fatos e os pais misturam com a fantasia, com aquela parte toda. Muitas vezes chamam de amigo imaginário, né? Mas a criança está brincando com um espiritinho que foi amigo dela em outra existência que está aí, então tem essa janela. Mas alguns fatos são referidos na literatura e alguns até noticiados. Eu não lembro há quanto tempo atrás que foi noticiado um fato bem interessante e marcante nesse pertinente. Mas era lá ou na Índia ou na China, eu não lembro bem, mas me parece que era na Índia, que uma criança de 5 anos, 4, 5 anos, insistia que tinha vivido recentemente numa outra cidade lá daquele país e que falava de coisas assim concretas que tinha acontecido. E os pais acharam que a criança estava
fantasiando, até mentindo, né? Mas a insistência foi tal que os pais concordaram em levar essa criança no local que ela indicava. E ela foi, indicou o local, chegou lá, era um comércio, um pequeno comércio. E aí, olhem só, essa criança reconheceu uma senhora que havia sido a esposa dele naquela encarnação imediatamente anterior. E pelo que eu lembro, me parece que ele tinha sido vítima de um crime, tinha sido vítima de um assassinato lá naquela encarnação imediatamente anterior. E ele reconheceu então essa mulher, que seria a esposa dele, a viúva então, e reconheceu vários outros fatos lá. E ele disse, não, eu fui morto aqui, nesse local. Só que naquela época, este balcão não estava aqui, estava lá, naquele lado, naquela parede. Então, foi uma comprovação muito forte, primeiro, da reencarnação. Aquele espírito estava numa reencarnação imediatamente seguinte. Segundo lugar, de que há essa possibilidade, em certos casos, de algumas lembranças. E por que Deus permite isso? Também não é por privilégio, é para alguma utilidade. Alguma utilidade prática ou também para nos demonstrar essa questão da sobrevivência do espírito, né? Que a morte do corpo físico não é um fim, que a vida continua, que existem várias oportunidades, certo? E que nós vivemos essa sucessão de capítulos, de oportunidades encarnados para o aprendizado. Essas oportunidades, quer dizer, são oportunidades que Deus nos dá para nos despertar, para a gente aprender. Tem muito mais do que somente ganhar a vida. Mas ele só faz isso porque realmente é muito necessário, como você falou, né, Hermínio? É importante que a gente pesquise, que a gente veja mais essas coisas, porque há milhares de relatos assim. Milhares de relatos. Eu lembro que uma das passagens também foi no Oriente Médio, uma criança de mais ou menos uns 6 anos de idade, que tinha uma marca muito grande na cabeça aqui. Já nasceu com uma marca muito grande na cabeça. E foi a mesma coisa. Ele falou para os seus pais que ele tinha morrido há poucos anos atrás com uma machadada na cabeça. E ele falava isso e falava o nome de quem o tinha matado, né? Até que a família, porque lá eles acreditam em reencarnação, né? Na sequência da vida, das vidas. E eles foram até esse local, chamaram a polícia, foram pesquisar. Ele falou aonde estava o machado enterrado, foram olhar o machado, acharam o machado, né? Falou o nome da pessoa e aonde ela morava, foram até ele. Ele relutou em dizer que tinha sido. O crime estava prescrito ou não? Bom, aí já não sei. Eu sei. Nos livros divinos, não. Eu sei que, no final, ele realmente admitiu ter assassinado aquela pessoa. Então, esses relatos são importantes, porque as pessoas podem sim pesquisar isso e ver que a gente não está falando ao Léo simplesmente, né? Esses são casos assim mais enfáticos, mas muitas pessoas, elas têm assim lembranças mais vagas, mas que tem. Meu Deus, eu nunca estive aqui nesse local, mas eu tenho a sensação de que já passei por aqui, que já vi isso, que já vivi aqui, certo? Sim, são aí lembranças vagas. Há um outro caso, que inclusive eu peço que quem esteja nos ouvindo pesquise, de uma mulher chamada Om-Seti. Om-Seti é uma mulher que nasceu na sua última encarnação, me parece que na Inglaterra. E ela sempre tinha uma janela de lembranças em relação ao Antigo Egito. Uma vocação para as coisas, para a história do Antigo Egito. E até casou, mas não conseguiu se ligar no casamento. Teve filho, mas não conseguia se desligar daquelas sensações de lembrança do Antigo Egito.
E, de repente, ela começou a receber a visita, certamente era médium visual, de um antigo faraó chamado Sete, que se apresentava várias e várias vezes, dialogava com ela e tal. Tanto isso foi forte que ela abandonou tudo na Inglaterra e foi para o Egito. Lá nas ruínas do Egito. E começou a trabalhar lá, junto com os geólogos, pesquisadores. E ela indicava onde estavam enterradas olha, aqui tinha um jardim, com tais coisas, tais coisas, tais coisas. Com estátuas, com, né, uma esfinge e tal. Iam lá e encontravam. Lá dentro das construções, ela dizia, olha, aqui nesta direção tem uma câmara secreta. Iam lá, escavavam e encontravam. Procurem porque está ali no Google OMN7. E ela se denomina Sete porque Sete era o nome do antigo marido dela que fora faraó. Então são lembranças muito fortes, muito explícitas que estão aí para serem conferidas. Inclusive há documentários sobre isso aí nos canais de documentários, eu acho que é na Discovery ou algum desses outros canais que passam esse tipo de programação. Vejam como isto é grave também, porque se Deus nos desse lembrança de todos, para todos nós e quem nós somos, nós ficaríamos, por exemplo, com a nossa atual família. Olha, essa pessoa que você falou agora, infelizmente largou seu marido, seus filhos, para voltar para o antigo local onde ela morava. Exatamente. Pois é. Então, veja como é bom a gente ter esse esquecimento, como é uma dádiva para todos nós não lembrarmos, porque eu tenho que viver a vida atual. Certo. Com certeza. E eu quero aproveitar os amigos, fazer referências para quem o Hermínio passou uma referência. Procurem também na internet Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele é um senhor que não era espírita, pesquisador, médico, e ele chefiou uma equipe que catalogou mais de 2.000 casos de pessoas que se lembravam de vidas passadas e editou o livro Reencarnação, 20 casos sugestivos com fatos muito, muito contundentes, demonstrando que a ciência médica, a ciência neuropsíquica está investigando já há muito tempo. O professor Banerjee da Índia são pesquisadores não espíritas que estão chegando nesse... E não tem nenhum compromisso com a reencarnação. Eles não querem provar a reencarnação, eles querem trazer esses estudos de caso para mostrar, né, para que a gente amplie a nossa mente acerca disso. Então, Ian Stevenson, mais de 2.000 casos catalogados. Ele lançou o primeiro livro dele em 1976, sobre isso, e foi estudando até o fim da sua vida física acerca desses fatos aí. E as pessoas muitas vezes pensam, mas isso é invenção. Não quando aquela pessoa que diz lembrar vai no local onde nunca esteve e indica coisas concretas, e essas coisas concretas são realmente encontradas. Mas o Nick, lembrei agora uma outra finalidade desse esquecimento. Bom, a evolução humana espiritual, ela se dá através do aprendizado também de todas as coisas da ciência. Então, numa encarnação você estuda a parte de ciências exatas, noutra ciências humanas, numa você aprende a medicina, na outra aprende a engenharia, etc. Se você tivesse lembrança total desses fatos, e você já tivesse estudado, digamos assim, na outra encarnação, eu fui engenheiro, então eu já sei tudo. Você iria se dar o trabalho de aprender uma outra profissão, de lenhar aí, fazer faculdade, fazer prova, etc? Não ia. Você já sabendo tudo lá? Não ia, tu ia ser engenheiro. Ia ser engenheiro. Dos melhores. E mas você não iria aprender as outras ciências a que você está obrigado a aprender durante a tua caminhada evolutiva. Perfeito. Para chegar à perfeição. Perfeito. Nós precisamos ser perfeitos, temos que ter todas as habilidades. Então, numa vida é uma, noutra vida é outra, e assim a gente vai enriquecendo
o cabedal de experiências que o espírito possui. Perfeito. Muito bem colocado, Hermínio. Obrigado. Verdade. Nick, já que para a maioria das pessoas não lembra, né? De fato, a maioria absoluta da população mundial não lembra do que foi em vidas passadas. Mas aí, uma pergunta bem importante. Nós podemos ter alguma ideia do que nós fomos ou fizemos em vidas passadas? Algumas pistas que são postas em nossa vida atual que possam nos indicar o que tenhamos realizado ou não? Bom, nós falamos anteriormente que, de alguma forma, algumas coisas durante essa encarnação nos vêm à consciência. Nós temos algumas sensações, nós carregamos sensações de antipatia, de simpatias, né? Então a gente precisa analisar francamente, né, interiormente, tudo que nós estamos passando atualmente e as nossas tendências. Quais são as minhas tendências na realidade, né? Como é que eu reajo ao que me acontece? Porque esse é uma coisa, esse é um grande problema hoje, eu não tenho controle do que me acontece ao redor, né? O que o Hermínio, o Marcelo vai fazer nesse momento, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então, como é que eu reajo? Eu reajo de forma violenta? Talvez eu sou muito compassivo, ou eu sou, quando alguém compra alguma coisa, eu sou invejoso, eu sou muito orgulhoso, ou eu sou egoísta ainda, desonesto, compulsivo. Como é que eu reajo, por exemplo, às paixões humanas, terrenas, né? Referente, por exemplo, ao alcoolismo, à drogadição, ao sexo. Como é que eu reajo? Eu sou maledicente, eu falo mal ainda das pessoas. Como é que eu sou no dia a dia? Isso me dá... com certeza, se eu analisar profundamente, eu vou ver aquilo que eu já estou trazendo de outras encarnações. Quais são as minhas tendências? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Qual a natureza realmente das minhas dificuldades e das provas que eu estou passando? Nós falamos anteriormente sobre isso. Poxa, se eu tenho um problema seríssimo hoje, eu tenho uma limitação de inteligência. Por que eu tenho esta limitação de inteligência? Se a gente falou que Deus não premia ninguém e também não castiga, se eu tenho uma limitação de inteligência é porque talvez eu tenha usado ela mal usado em outra encarnação. Então eu tenho essa possibilidade de entender quem eu fui em outras encarnações. Ou preguiçoso, né, Nick? Não estudou na encarnação anterior. Pode ser também. Né? Como não? Outro está mais adiantado. Por que eu estou menos, né? Talvez eu tenha sido preguiçoso se eu seja um espírito de igual idade. Eu vi uma pessoa falar assim, um grupo de estudo, nas casas espíritas nós temos grupos de estudos, né, de vários níveis, né? E aí um dizia assim, se você é fofoqueiro hoje, o que em vida passada você foi? É óbvio que você foi o maior fofoqueiro. Porque se você vem evoluindo, você foi pior. Então, se hoje as más tendências nossas são reflexos do que fomos. Isso. Como as habilidades, como o Hermínio muito bem pontuou, são também reflexos do que nós nos construímos, nós adquirimos, conquistamos. Eu acho que é por aí, realmente. Qual é a minha maior dificuldade, tá? E qual a prova que eu estou passando? Quais as provas que eu estou passando hoje? Isso dá realmente para a gente entender quem eu fui em outras encarnações. O Nick falou uma coisa muito interessante, assim. Talvez eu tenha feito mau uso da minha inteligência em vidas passadas. E aí, olhem só. Pode que nesta existência eu tenha vindo com um problema neurológico, uma deficiência neurológica, para que eu não possa expressar os meus talentos já adquiridos. Sim. Como expiação, então, né, Nick? Como expiação. Como expiação. Olha só. Como a engenharia divina é fantástica, né? E aí vem uma situação assim, que as pessoas... mas eu quero saber o que sou.
É o que o Nick disse. Basta você... Vou procurar, Hermínio, vou procurar uma pessoa, vou pagar para que a pessoa me diga quem eu fui. Exatamente, eu ia chegar ali. Então, assim, primeiro, observa as tuas tendências, tuas boas e más propensões que tu já sabe. Se a minha propensão é o alcoolismo, eu trouxe de algum lugar. Se é a compulsividade sexual, eu trouxe em algum lugar. Se eu sou sovina, eu trouxe de algum lugar. Então, hoje você está na tua melhor versão. É só tu olhar tuas boas e más propensões que tu já sabe o que foi. Mas algumas pessoas procuram a tal da... As videntes? Não. Regressão. Fazer Isso. regressão. Tá? Fazer regressão. E aqui vai um alerta muito severo, tá? A regressão é possível, através de profissionais altamente habilitados cientificamente e com consciência do que fazem, tá? A regressão é um recurso muito sagrado que deve ser utilizado apenas em casos muito graves, onde a pessoa precise remover um trauma que os meios convencionais não conseguem. Por quê? Uma regressão mal feita pode ser algo que venha trazer seríssimos prejuízos psicológicos e espirituais à pessoa. Porque a regressão basicamente é uma indução que o profissional faz no tempo, através de uma espécie de sonolência do paciente que está lá, um estado, enfim, que eu não sei muito bem explicar, e vai abrindo portas do passado. Lá na memória vai abrindo portas, pode chegar até a encarnação anterior, até mesmo a fase de gestação daquela pessoa. Mas se abrir portas erradas ou não souber fechá-las depois, se esse profissional não souber fechá-las, a pessoa traz de volta muitas coisas que poderão inviabilizar a continuidade do seu progresso aqui. Com certeza. Certo? Então, cuidado com esse negócio de, vou fazer uma regressão porque eu quero saber quem fui. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Muito bom. Eu queria reforçar isso, não precisa. Porque se for da vontade divina, a providência divina, você vai lembrar por meio de um sonho, muitas vezes. Eu conheço pessoas, e aconteceu comigo, eu estava numa situação na minha vida e veio um sonho que me clareou o porquê eu estava naquela situação. Muito nítido, de vida passada, mas foi Deus quem me proporcionou, através dos espíritos que guiam os nossos destinos. Ou seja, se for para acontecer, vem espontaneamente. Mas desde que haja uma utilidade. Uma utilidade. Não por curiosidade. Perfeito. E uma utilidade muito séria, né, Marcelo? Essa é a palavra, pode utilidade. Mudar completamente a estrutura da tua vida. Exato. Cuidado com isso, gente. Exatamente. Tem um monte de gente aí que, eu faço regressão, né? Cuidado com isso. Cuidado. É algo muito sério e com consequências imprevisíveis nas mãos de um mau profissional. Deixando bem claro, tudo que nós estamos falando aqui, além dos estudos, tá? Tem atendimentos fraternos, né, de pessoas que vêm nos relatar casos assim e que não conseguem mais lidar com aquilo que ele ficou sabendo. E isso é gravíssimo, gravíssimo. Remorsos que você acumula durante ao invés de você evoluir nessa encarnação, muito pelo contrário, você vai ficar somente em sofrimento. Cuidado com isso. Não queira questionar o que Deus, na sua sabedoria divina, faz. Se ele colocou a cortina, o véu do esquecimento, é porque é útil, é necessário. Então, não vamos querer ensinar a Deus as coisas, né? Deixa que ele entende mais. Muito bem. Gostaríamos desse momento de novamente escutar e agradecer o recado dos nossos patrocinadores. Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, hoje o tema nós estamos falando sobre a reencarnação, o esquecimento de vidas anteriores. Prosseguimos perguntando ao nosso amigo Hermínio, já que falamos do esquecimento, se em algum momento, Hermínio, nós vamos lembrar com nitidez dessas vidas passadas. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. A nossa memória total das nossas vivências passadas, nós readquirimos quando estamos no mundo espiritual. A não ser que a espiritualidade maior entenda que ainda não é conveniente que nós acessemos certas memórias exatamente para não cairmos naquele remorso intenso, naquela dor, naquela lembrança do ódio, etc. Mas nós recuperamos essas memórias todas ao volvermos ao mundo espiritual, como regra. E também durante nosso desdobramento do sono, quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, nosso espírito, mantendo apenas uma ligação por um cordão fluídico espiritual, ele vai no além, na distância onde sua evolução permita, e fazer o que seja das suas propensões. Olha só, o espírito, quando livre no desdobramento, vai ter com as suas propensões. Se ele gosta de jogatina, ele vai procurar um lugar onde tem jogatina. Se ele gosta de bebida alcoólica, ele vai procurar um local onde tem consumo de bebida alcoólica. Sexo, vai procurar onde tem. E ele, durante esse período em que o corpo está em estado de sono, ele acessa algumas das memórias das suas vidas, para que ele lembre dos seus compromissos, que ele lembre ao que ele se comprometeu, para que ele consiga ter aí um reavivamento dos seus compromissos, do seu projeto reencarnatório que ele assumiu lá para essa existência. Muito bom. Acho que é quando a gente já está pronto, né, para encarar frente a frente todos os fatos que já aconteceram, né? Maduros, experientes. Como eu vou reagir a isso? Porque alguns fatos realmente são bem difíceis para a gente relembrar, né? Nick, que mensagem, então, Deus quer nos dar ao fazer com que esqueçamos desse nosso passado espiritual? Bom, o principal é nós devemos viver a nossa atual encarnação. Para isso que nós estamos aqui, para nos refazer com as pessoas que nós vivemos todos os dias. A nossa família é a nossa base e ela que nós precisamos aprender a amar, todos, indistintamente. Os nossos amigos também, nós precisamos viver o nosso presente. Lembrando que todas as minhas más inclinações me fazem sofrer. E aí eu vou descobrindo que quanto melhor eu sou no dia a dia, né, mais feliz eu sinto.
E a gente aprende nos estudos espíritas que nós só somos felizes quando a gente faz o bem ao próximo. Somente ao próximo. E o próximo pode estar muito próximo. Nossa família, por exemplo, né? As leis de Deus, elas são realmente perfeitas. E aí a gente vai conseguir entender realmente quando Cristo falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai inclusive os seus inimigos. Então, o esquecimento do passado é porque Deus é realmente misericordioso, é muito bom para conosco, nos faz lembrar de que é a vida atual que nós temos que viver e que nós temos que tentar tirar o máximo possível, ser o melhor possível. Todos os dias um pouquinho mais, isso durante toda a encarnação, eu não mudo automaticamente, muito rápido. Não, é uma caminhada que eu faço aos poucos, eu vou me descobrindo e eu vou aprendendo a ser melhor. Opa, eu sou muito egoísta, então aos poucos eu vou tentando ser melhor para com quem convive comigo. É só assim que realmente a gente vai evoluir, vai ser melhor. Nós não precisamos lembrar do passado. Um carro, ele anda para frente. E se a gente fica olhando para o retrovisor, a gente vai para frente? Não vai para frente. Vai para o barranco. Vai para o barranco, exatamente. Queria passar a palavra para o nosso amigo Hermínio. Ele tem uma contribuição para nós nesse momento. Só antes um alerta também. Muitas pessoas procuram aí essas tendas espirituais de baixa qualidade para saber e tal. E de regra, na vida passada você foi rei, você foi não sei o quê, né? Esses locais onde cobram aí para dar uma psicografia, cuidado com isso, tá? Porque eles vão dizer exatamente o que você quer ouvir, o que é agradável ouvir e não é bem assim. Bem, mas sobre o tema, eu estava coordenando um grupo de estudos no ano retrasado e nós estávamos tratando disso. E eu não sou médium. Tá? Eu não sou médium, quero deixar claro isso. Mas, de repente, eu recebi uma intuição e veio algo mais ou menos assim. Dizia: não te voltes tanto para trás, nem pense em morar no passado. O futuro está no passo à frente e o presente quando pouco caminha ao teu lado. Não chores as mesmas lágrimas. Não ressuscites as mesmas dores, não cultues antigos cultos, não pranteies perdidos amores. Põe os olhos no horizonte, segue sempre firmemente, edifica novas pontes e semeia novas sementes. Ou seja, a vida é para frente, tá? Vida é para frente. Deus nos diz: levanta, caminha mais um pouco, o pior já passou, tá? Então, é isso, é a gente olhar para frente. Muito obrigado, Nick, pela tua participação. Obrigado, Marcelo, Hermínio, a todos que nos ouviram. Um grande abraço, vamos fazer um final de semana maravilhoso. Hermínio, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, Nick, obrigado, Elvonei. Volmir, nosso operador de mesa, obrigado também e obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Hora Espírita.